Tema da aula: o Sistema Solar. Alô, galera que curte o meu canal. Deixe seu like e inscreva-se. Hoje o nosso tema da aula está aí abaixo. Vamos identificar composições dos planetas, suas órbitas, os satélites e o astro-rei, nosso Sol, em relação ao nosso sistema solar. Pois bem, vamos à aula. Aulas de Geografia para o Enem. Professor José Roberto, matéria Geografia, canal YouTube. Se inscreva, Professor José Roberto Geografia. Deixe seu like e inscreva-se. Ajude este canal. Pois bem, para começar, vamos falar a respeito das galáxias. O que são galáxias? São aglomerados de estrelas. E segundo os cientistas, essas estrelas, muitas delas contêm sistemas solares. Ou elas vivem em aglomerados, vivem em grupos, sem nenhum planeta ao seu redor. Não é? Muitas galáxias existem no nosso universo. A nossa galáxia é conhecida como Via Láctea. Veja, aqui no centro das galáxias tem um aglomerado de gases, poeiras estelares, que justamente são os berçários das estrelas e futuros sistemas. A nossa galáxia se chama Via Láctea e ela está formada por bilhões e bilhões de estrelas que, segundo os cientistas, ninguém conseguiu comprovar tantos sistemas solares assim, mas são centenas de dezenas de milhares de sistemas solares. Aqui você pode observar o sistema solar, o nosso, o Sol, que está ao centro, e os planetas girando ao seu redor. Veja que os planetas mais próximos do Sol, acompanhe aqui na minha caneta laser, os planetas mais próximos do Sol giram de forma mais rápida. E os seus satélites giram no seu entorno. Os planetas mais afastados do Sol, eles orbitam de forma mais lenta. Esse giro em torno do Sol chama-se movimento de translação, que no caso da Terra dura 365 dias e 6 horas. E aqui você observa entre a Terra e Marte, e um pouco de afastado também para Júpiter, um cinturão de asteroides, está aqui envolto. Esse cinturão de asteroides, segundo alguns cientistas, justamente planetas que explodiram e ficaram seus restos aqui. Pois bem, vamos ao próximo slide para você observar melhor. Aqui nós observamos a órbita dos planetas. Acompanhe na minha caneta esferográfica, que está aí ao centro em vermelho. Veja que aqui em azul está representando o planeta Terra, que é o terceiro planeta em relação à órbita em posição ao Sol. Ou seja, nós estamos naquela área que os cientistas chamam de zona de conforto da vida, ou seja, nem tão afastada, nem tão próxima do Sol. A área onde o Sol pode incidir com seus raios e não permitir que o planeta morra, mas sim tenha vida. Ou seja, não tem Sol em excesso, nem em pouca quantidade. É uma zona de conforto, é uma zona habitável, segundo os cientistas. E veja que os planetas mais afastados, segundo este diagrama aqui animado, eles são maiores. Veja os planetas aqui mais afastados, Júpiter e Saturno, são planetas maiores, mais lentos, são gasosos. A Terra já tem o nome, planeta rochoso. Esses outros planetas são planetas gasosos, estão mais afastados do Sol, são maiores,
né? Seu diâmetro é bem maior e são planetas que eles orbitam em um tempo maior do que os outros. Né? Tudo isso para você observar, né, que os astros mais próximos geralmente não são aqueles que mais brilham no céu. Existem astros maiores que estão mais distantes, têm um brilho maior. Aí você pensa que é mais próximo, mas só que ele está mais distante em relação ao tamanho dele, né, que vai influenciar tudo isso. E astros mais próximos, né, são menores, brilham menos e você pensa que está mais distante. Não, eles estão mais próximos, mas só que é o tamanho dele que vai influenciar, não é? Aqui, nesse slide animado, você observa o Sol, não é, ao centro, porque eu coloquei aqui para você ver que o Sol ele tem uma função primordial no nosso sistema. Não é? A partir dele que se emite a radiação, e ele é o eixo gravitacional do sistema, senão todos os planetas e todos os seus satélites iriam embora para o espaço, tomariam outro rumo, mas eles são atraídos pela gravidade do Sol. E a sua energia irradia por todo o sistema solar e faz com que no nosso planeta, a Terra, até hoje, seja o único planeta, né, que comprovadamente existe a vida. Nos outros planetas não existe essa vida. Pelo menos até hoje não descobriram. Né? Vários sondares, várias naves, vários satélites, vários filmes de Hollywood, de ficção, mas nada comprovado. Certo? Aqui você observa o movimento de rotação da Terra, não é? Esse movimento que é de oeste para leste, aí você observa leste a oeste, você observa ao contrário, mas é sempre de oeste para leste, as cidades a leste estão mais adiantadas no fuso horário do que as a oeste, ou seja, o continente africano está mais adiantado no horário em relação ao continente sul-americano e norte-americano também. O continente asiático está mais adiantado ao horário em relação ao continente africano. Né? Tudo isso em decorrência do movimento de rotação da Terra, que ocasiona também os dias e as noites que nós observamos. Não é? 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Aqui você observa, muito interessante, não é? O movimento de translação. Que movimento é esse? É a órbita da Terra em relação ao seu núcleo, ou seja, ao Sol. Aí ocasiona, como eu disse no slide anterior, a formação das estações do ano. Né? Primavera, verão, outono e inverno. Decorrência da incidência dos raios solares. Quando está incidindo perpendicularmente em relação ao do Equador, forma o outono ou a primavera, dependendo do hemisfério norte ou sul. Quando está incidindo em um dos trópicos, se ele estiver incidindo no trópico de Câncer, é verão no hemisfério norte, consequentemente, inverno no hemisfério sul. Se ele estiver incidindo no trópico de Capricórnio, aí vai ser verão no hemisfério sul, consequentemente, inverno no hemisfério norte. E, devido a isso que nós temos a vida na Terra, existe a agricultura, não é? Em relação aos ciclos, as estações do ano, o calendário agrícola é movido por isso, e toda a nossa vida também, né? E nossas férias, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, as férias são no verão, né? Em janeiro é verão. Enquanto nos Estados Unidos, não é? Em janeiro, eles estão no inverno, não é? Mas nós não somos os culpados disso. Vamos ao próximo. Neste slide, você vai observar o eclipse solar. Como ele é formado? Ele é formado a partir, não é, por uma questão física de proximidade, não é, da Lua em relação à Terra. Não é? Ela, em certos momentos, vai incidir num ângulo que vai impedir que os raios solares cheguem até a Terra. Interessante afirmar que no nosso sistema solar,
conhecido, a relação Terra-Lua-Sol é a única que vai gerar um eclipse total. Em vários locais vai observar-se eclipse total do Sol. Isto só é possível devido à distância da Lua em relação à Terra e da Terra e da Lua em relação ao Sol. Aí a Lua é infinitamente menor, né, no seu diâmetro do que o Sol. Mas ela vai incidir num ângulo tal que, devido às projeções dos raios solares, serão impedidos de chegar até a Terra. Em vários locais só vai ser observada a coroa solar. Lógico que você não pode observar o eclipse solar diretamente, porque senão vai incidir lá na tua vista e você vai ficar cego, não é? Observe bem isto. Não é em todos os locais que observa-se o eclipse solar total, só em alguns locais, não é? Devido à localização e à posição desses três astros. Aqui nesse slide, você vai observar a Terra e a sua órbita. Aqui o movimento de rotação, ou seja, acompanha aqui com minha caneta laser o movimento de rotação da Terra, não é? Oeste e leste, mas nós observamos leste-oeste, ou seja, as cidades que estão a leste em referência às outras estão em relação ao horário adiantado, nós chamamos de fuso horário. Por exemplo, as cidades que estão na África estão com horário adiantado em relação às cidades do continente americano. As cidades do continente asiático estão com horário adiantado em relação às cidades do continente africano. Não é? Esse movimento de rotação dura 24 horas. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. Tudo isso tem que ser observado. Nesse próximo slide, nós observamos a Lua, não é? Nosso astro, que orbita em relação à Terra. Não é? Ela tem uma órbita que influencia nas marés da Terra. As marés cheias são na fase da Lua cheia. As marés mais vazantes, mais secas, são na fase da Lua nova. Quarto crescente e quarto minguante, as marés não são influenciadas. O que é uma maré? A maré é uma grande onda que circunda a Terra. Esta grande onda faz com que lentamente se movam os oceanos em relação aos continentes e às ilhas. Aí as marés são mais cheias ou marés mais vazias. E as fases da Lua vão interferir nisto. Ou seja, a Lua corrige a órbita da Terra. Ou seja, valorize a nossa Lua. Porque é devido a ela, é um dos motivos, junto com o Sol, de existir vida na Terra. Com esta imagem sobre as galáxias, nós terminamos a aula de hoje. Espero que você reflita sobre tudo aquilo que nós falamos e o nosso papel na nossa sociedade e que nós vivemos em um sistema que ele deve ser preservado, que se chama planeta Terra. Até a próxima aula.